Salve! Seja bem-vindo. Nós estamos aqui no Planalto Central do Brasil. São os estúdios da Jovem Pan aqui em Brasília. E vamos falar exatamente da política. Você sabe que a política mexe com sua vida. Define a escola do seu filho, a sua educação, a sua casa e a sua projeção de futuro. E é exatamente, a política está aqui nos bastidores muito quente. Isso porque a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado Federal está mexendo ali com a geografia política do país e isto é muito importante. Na nossa conversa de hoje aqui, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, está no 5º mandato, uma larga experiência de política. A conversa vai ser muito boa hoje por aqui. Deputado, obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Eu que agradeço, Zé, mais uma vez aqui a gente está presente e sempre é importante a gente poder conversar com aqueles que acompanham a Jovem Pan. Deputado, há uma disputa, a gente não pode deixar de falar dessa disputa quente ali, eu nem diria de mando, mas de protagonismo entre os poderes, né? Entre todos os poderes, os 3 poderes estão envolvidos. Mas, basicamente, Congresso e Supremo. Em conversa recente com o senhor falando, né, de que o próximo presidente da Câmara dos Deputados terá que assumir uma posição de defesa do Legislativo. Precisa mesmo? Olha, sem dúvida, o Legislativo ele precisa se afirmar o tempo todo, né? Porque, enfim, é um dos 3 poderes e, vamos dizer assim, é o poder mais democrático, eu diria, porque é aquele que tem a representação geral da população, né? O presidente da República é um só, é aquele que ganhou, aquele que teve a maioria dos votos. Já no Congresso você tem a situação que ganhou e a oposição que perdeu a eleição. Então você tem uma representação muito mais ampla, um número grande de deputados, de senadores. Então ele é mais democrático por sua natureza. Então é evidente que o Congresso Nacional, por ter essa representação, vamos dizer, mais real da sociedade brasileira, ele tem que se afirmar, ele tem que, as suas propostas, as suas votações, tem que ter uma afirmação tanto perante o Executivo como perante o Judiciário. É real essa representatividade? Dizem sempre que o Congresso é o retrato da sociedade, tudo que tem na sociedade tem no Congresso Nacional, de bom e de ruim, é assim mesmo? É, mais ou menos, né? Mais ou menos porque o Congresso Nacional também reflete o poder econômico, né? Uma eleição, ela leva em conta, ela é resultado também do poder econômico dos candidatos, né? Então, isso distorce, no meu modo de ver, a representação do povo brasileiro. Então, se você observar, tem muito mais homens que mulheres, são, se não me engano, 17% de mulheres. A representação... Enquanto os eleitores em mulheres são mais de 50%. E as mulheres são mais de 50%. Os negros, né? Também nós temos uma minoria de negros, né? A maioria do Congresso é brancos, né? E a população brasileira, a maioria são negros, né? Nós temos também uma distorção em termos de representação de classes sociais, né? Os trabalhadores são subrepresentados, enquanto que os empresários são super representados. Então você tem essa distorção que reflete o poder econômico, né? Então, e não só o poder econômico, como uma própria tradição política que vem de décadas e talvez séculos. De famílias, né? De famílias tradicionais. Etc. Eu assisti uma mudança aqui. O senhor acha que houve mesmo uma mudança? O Congresso hoje já é mais conservador? Bom, em relação vamos dizer, há 10 anos atrás, o Congresso está hoje mais conservador. A direita, a ultradireita principalmente, ela ampliou o seu espaço após 2014, né, a segunda eleição da Dilma, né, o governo que entrou em crise, o impeachment, tudo aquilo levou a uma ampliação do voto de direita e, consequentemente, da representação no Congresso Nacional. Essa mudança, inclusive de postura e de perfil do Congresso Nacional, tem alguma coisa a ver com esse mundo novo da comunicação, da internet, das plataformas? Olha, a direita, e principalmente a extrema-direita, ela soube utilizar muito melhor do que o centro e do que a esquerda, a internet, né? Então, ela, vamos dizer, foi pioneira
nesse novo meio de comunicação, soube ocupar espaço e tem uma vantagem que ela vem mantendo, né? Essa vantagem, ainda que a esquerda tenha buscado sim aprofundar nisso, utilizar melhor, mas e o próprio Centrão, nós temos visto aí, né, Zé, que o Centrão está reduzindo o seu espaço. Partidos como o PSDB praticamente sumiram do mapa. O MDB ainda resiste por conta de uma base municipalista muito forte, mas o PSDB você vê que praticamente deixou de existir. Você acha que os dois lados vão crescer? Olha, a esquerda ela tem uma ligação com os movimentos sociais, com a população, que é muito forte. E isso que tem mantido a sua representação. Já a direita, com essa ocupação que fez via internet, ela soube utilizar melhor e está prevalecendo disso. Só atua muito nessa área? Usa muito as plataformas? Olha, eu uso, né? A gente acha que quase todo mundo está usando, mas evidentemente a gente não tem o mesmo alcance. Não é a sua prioridade. Do que. Porque a gente faz um tipo de trabalho. Você vê, por exemplo, agora nós estamos na eleição municipal e a gente está visitando, né, municípios. Então, a maior parte dos municípios tem votações onde candidatos da direita são super representados, né? E nós temos a nossa método tradicional é de visitar o município, conversar com a população, fazer um contato, e isso a gente tem feito, né? A gente tem feito. E a gente vê que essa diferença de atuação leva a que aqueles que chegam nos municípios pela internet não têm nenhuma relação real com a população. Então, por exemplo, eles não conhecem o prefeito, não conhecem os vereadores, não conhecem o mundo político local, e isso faz com que, evidentemente, eles não tenham um contato, uma proximidade com o povo. E eu acredito que isso vai levar a uma mudança em breve dessa. Ou esse povo da internet se aproxima da vida real, ou vai acabar perdendo o voto. Deputado, e o mundo se adaptou, né? A gente viu que, por exemplo, depois da pandemia, o home office tomou conta, o Congresso Nacional está votando pelo aparelho celular, né? Pelo aplicativo, né? E parece que chegou para ficar. Eu conversei com alguns deputados que dizem que é preciso aproximar melhor o deputado do Congresso e não embarcar nessa votação à distância. O que o senhor acha disso? Olha, a votação à distância ela tem vantagens, né? Acelera o processo e é muito boa para o governo, né? É muito boa para quem tem maioria. Então, logicamente, a oposição... antigamente a gente tinha que descer lá do anexo 4, caminhar praticamente 200 metros para apertar o botão e votar. Agora, em qualquer lugar do Brasil, você pode votar, ou do mundo até, né? Tem que marcar presença fisicamente, mas você pode votar, você pode marcar presença na hora que abre o painel e ir para o seu estado, ir para qualquer outro lugar. Então isso, vamos dizer assim, facilitou para os deputados votarem, por outro lado, tira o deputado do debate. Então, muitas vezes você nem sabe o que está votando, você segue a orientação do líder e vota. Pois a característica que a gente vê no Legislativo é de debate, conversa, né? E a votação à distância centraliza poderes ali nos líderes e no presidente. E quando é uma votação totalmente sem a necessidade do registro de presença aqui, fica pior ainda, né? Mas não tira poder do deputado? Já me falaram que a tendência é permanecer essa votação à distância em certos casos. Seria exceção. O problema é o seguinte, o deputado em si, quer dizer, os 513 deputados, eles vão ficando distantes do debate. E de uns dos então outros, vão influenciando menos. Então, por exemplo, você pega projetos que muitas vezes você tem conhecimento do relatório ali no plenário, no próprio local. Se você não está no plenário, você perdeu aquele debate. Então, você vai votar, mas vai votar de acordo com o líder
e não de acordo com aquilo que você assistiu, daquele clima quente que a gente tem ali, onde todo mundo pode participar, porque sempre tem uma rodinha onde as coisas estão sendo decididas, mas qualquer deputado pode entrar na rodinha, desde que esteja lá, né? Eu costumo dizer que o Congresso é um organismo tão vivo que até o não voto é um posicionamento, é uma decisão, né? Tem gente que se esquiva de votar muitas vezes para não colocar o voto, não se posicionar ou tentar evitar que o eleitor conheça a sua opinião, mas o fato de você não votar, você está contribuindo de alguma forma ou para rejeição ou para aceitação de um determinado projeto. Exatamente. E, olha, deputado, há uma pressão muito grande assim, para o Congresso realizar reformas constitucionais. A reforma tributária foi aprovada, a emenda, né, agora a regulamentação, mas existem outras propostas. É preciso mesmo, o senhor acredita na necessidade de reformulação constante de reformas? Olha, nós tivemos uma reforma tributária, foi muito importante. O sistema tributário nacional ele é muito antigo, né, muito atrasado. Nós conseguimos aprovar um projeto bastante moderno, bastante bom. Agora, logicamente, a gente precisa sempre continuar adaptando a nossa Constituição à modernidade. Então, eu acho, por exemplo, um dos problemas, se fala muito reforma administrativa, que retira do funcionário público a sua estabilidade no emprego. Eu acho um erro, porque a estabilidade no emprego é a garantia de que o Estado continua governando independente de qual seja o partido no governo. Você imagina, se não tiver estabilidade, né, chega lá um prefeito, fala, eu ganhei, vou mandar todo mundo embora e contrata todo mundo novo, né? Então isso é uma forma, a meu ver, equivocada, né? Por outro lado, tem questões que são distorções. Por exemplo, nós até hoje não aprovamos uma lei que regula o teto salarial. Então, por exemplo, o Judiciário, o Ministério Público ultrapassam o teto fortemente. O teto qual é? É o salário do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, né? E que é R$44 mil. Então, tem juiz que está ganhando 60 mil, 70 mil, tem promotor recebendo, público... Né? Recebendo, então... Não é ganhando, o salário está no teto, mas... o salário, mas ele tem os penduricários. Então, o Rubens Bueno apresentou um projeto, e nós aprovamos na Câmara, que regulamenta isso. Está parado no Senado, está na gaveta do Senado. A gente espera que o Senado coloque em votação em algum dia da vida, né? Porque isso moralizaria e reduziria os gastos do Judiciário, principalmente, mas também alguns do Executivo. O Legislativo também, né? O Legislativo cumpre, viu? Porque o salário do Legislativo, ele é o salário do deputado e do senador, que é igual, né? E ninguém pode ganhar além daquele salário. Então, e os penduricalhos são muito menores, né? É interessante o que o senhor diz da necessidade de aprovação de uma lei, mas a Constituição redunda em três, tem nas disposições transitórias, inclusive para aplicar retroativamente, de que não pode, o teto é o teto de ministro do Supremo, e mesmo assim, tudo isso que o senhor está dizendo aí são decisões do próprio Judiciário. Redefinido o teto, né? Tirando do teto auxílios, benefícios, Exato. né? É isso que faz os altos salários. Aí você vê que é um certo conflito, né? Quer dizer, se o Poder Legislativo determina que o teto é o salário do Supremo, o Judiciário não poderia autorizar, né, que se ultrapassasse esse teto. Então, agora com esse projeto que está lá no Senado, se aprovado, ele regulamentaria muito claramente qual é o que pode estar dentro do teto e o que está fora do teto. Seria uma emenda, né? Não, é um projeto de lei, mesmo. É um projeto de lei complementar. Entre os assuntos ali em debate no Congresso Nacional, tem um que vem forte demais, que é a possibilidade de anistia aos condenados pelo Supremo naqueles atos do dia 8 de janeiro, né? Está uma guerra, isso aí, né? Um debate muito forte. Olha, eu acho que não tem cabimento uma anistia para quem tentou dar um golpe, né? Para quem tentou suprimir a democracia, para quem não queria reconhecer o resultado das urnas e que tentou impedir que o governo governasse, né? Então, aquele ataque à Praça dos Três Poderes,
ele foi um objetivo de impedir o governo de governar, quer dizer, derrubar o governo. Né? Não conseguiram. Vamos relembrar que teve outros momentos anteriores, como, por exemplo, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, né? No dia 12, a derrubada de torres de energia, de transmissão de energia, várias foram derrubadas por bombas, a tentativa de explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, né? E toda aquela agitação que era feita pelo Bolsonaro e por toda aquela cúpula do seu governo, do não reconhecimento do resultado das urnas, da tentativa de descredibilizar as urnas eletrônicas. Então, isso tudo foi um movimento cujo objetivo era o quê? Dizer, o resultado que der não é legítimo. Agora, ali há condenações sobre exatamente a tentativa de obstrução do poder, mas também de formação de quadrilha, de quebrar os vidros do Congresso, do Palácio, né? É tudo junto que dá essa condenação. Exato. Não poderia uma anistia só parcial, por exemplo? Eu acho que, na verdade, o que querem é anistiar o Bolsonaro. Né? E essa cúpula, que ainda não foi julgada, que será julgada pelo 8 de janeiro. Né? Nós temos depoimentos de comandante, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, deram depoimentos de que tinham plano de golpe. Foram achados provas, né? Várias provas de que se armava um golpe. Então, isso tudo vai ser julgado, logicamente, né? Vai ter o devido processo legal, está tendo, né? E vai haver o direito de defesa, e aí sim poderemos saber se foi condenado ou não foi condenado o Bolsonaro e o seu grupo. Isso virou uma disputa no Congresso. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro está exigindo que o próximo presidente da República tenha esse compromisso. Presidente do Congresso. O próximo presidente da Câmara e os dois, da Câmara e do Senado. Quer dizer, vai conseguir? Eu acho que não, porque o que está em discussão na sucessão da Câmara e do Senado é a distribuição dos poderes dentro do Legislativo. Então, eu pelo menos estou no 5º mandato. Eu até agora não vi assim nenhuma solução que falasse, olha, você vai assumir a presidência com determinadas condicionantes. Você não vai fazer isso ou você vai fazer aquilo, porque a situação do presidente é de conduzir o debate. Então ele tem que conduzir o debate da forma mais justa possível, equilibrada possível. Ele não pode falar, eu vou aprovar tal coisa, ou eu não vou aprovar tal coisa. Né? Então ele tem que conduzir. Evidentemente tem que ter habilidade. Não tem maioria para aprovar esse tipo de anistia? Eu acredito que não, porque a maioria do Congresso Nacional, principalmente da Câmara, não está envolvida com nenhuma tentativa golpista. E a tentativa de golpe foi no próprio Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados foi invadida, o Senado Federal foi invadido, destruíram muita coisa. Então como é que nós vamos agora, algum deputado pode votar a favor daquilo que foi feito, de reconhecer que cabe uma anistia naquele momento? Realmente não tem sentido. Pois é, e o governo Lula se instalou, né? Está aí governando, não aconteceu nada politicamente. Até porque é tão estranho que o Supremo invadido poderia ser convocado pelos ministros e numa votação fora do Supremo mandar prender todos que estavam ali. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. Foi algo assim que não parece um golpe real. Bom, eu acho que tem muitas provas aí do golpe, né? Eu acredito que tem muitas provas que vão ser devidamente analisadas. E, professor, aí quem era o líder desse golpe? O próprio Bolsonaro. Eu acho, né? Não tenha dúvida disso. Era impedir, mas nem a posse já tinha acontecido. Sim, mas você lembra que a diplomação houve, foi antecipada exatamente porque já se tinha o boato de que iam tentar impedir a diplomação do Lula. Né? Então o Alexandre Moraes antecipa a diplomação para exatamente ir criando o fato de que o presidente estava sendo reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O deputado, nós estamos assim no meio, praticamente no meio do
do governo Lula. Como é que o senhor avalia o governo? Tá bem? Olha, apesar de toda a situação que a gente pegou o Brasil, né, uma situação de crise muito forte, nós estamos conseguindo avançar. No meu modo de ver, a gente conseguiu botar de pé todos os programas sociais, Bolsa Família, nós recolocamos de pé o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, a Farmácia Popular, ampliamos os institutos federais, estamos restabelecendo o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, criamos um novo programa para manter o jovem na escola, no ensino médio, que é o Pé de Meia, um programa muito bom, né, que está garantindo que jovens fiquem na escola a partir de receberem uma bolsa, né? E estamos com a economia melhorando claramente. Olha só, nós tivemos um crescimento no último trimestre de 1,4%, bem acima do que o chamado mercado financeiro calculava, né? Estamos tendo uma geração de empregos forte, né? O desemprego vem caindo mês a mês. E agora a última indicação de inflação foi uma deflação, uma redução de 0,02% nos preços, né? Então, inclusive essa discussão de que o Banco Central vai aumentar os juros não tem o menor cabimento. A inflação está estabilizada, o emprego está crescendo, a economia está crescendo, os programas sociais estão funcionando e a democracia é total, né? A liberdade de imprensa, todas as liberdades estão sendo respeitadas, o debate no Congresso, a oposição vai lá, fala o que quer, xinga o presidente, não acontece nenhum problema, certo? Nós estamos evoluindo, avançando muito no Brasil. O senhor acha que esse debate sobre juros, né, ele é ideológico? O presidente do Banco Central atual, Campos Neto, está intencionalmente atrapalhando a economia? Olha, o presidente do Banco Central não tem nenhum motivo para manter essa taxa de juros que está aí colocada. Ela prejudica a indústria, prejudica o comércio, prejudica os serviços, prejudica o consumidor, que paga juros mais altos, né? Ela prejudica a própria dívida interna do Brasil, que é reajustada conforme a taxa Selic, né? Então a nossa dívida cada vez aumenta mais por conta da taxa de juros ditada pelo próprio Banco Central. Então, ele é um presidente do Banco Central que vestiu a camisa do Bolsonaro, é um presidente do Banco Central que foi se reunir com o Tarcísio para ser indicado já como futuro ministro da Economia. O Tarcísio nem ganhou ainda, mas ele já quer ser indicado ministro da Economia. Fizeram um grande jantar lá no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Então, é uma pessoa que tem lado, né? Então, aquela coisa que se fala, não, Banco Central independente, independente de quem? Né? Ele é independente de quem? Independente do povo brasileiro, né? E é completamente vinculado aos interesses do mercado financeiro e a interesses políticos. Ele foi votar com a camisa do Bolsonaro, foi votar com a camisa do Brasil. Tá bom. O problema é que essa camisa do Brasil... O presidente do Banco Central com o governador também, você pode convir que é natural, não? Não, mas não ele ser homenageado, ele ser paparicado, ele ser apontado como futuro ministro da Economia, né? Isso não, né? Aí é demais, né? E o Banco Central quer ir além, né? Há uma defesa ali dos diretores do Banco Central de fazer a independência. Hoje a autonomia, né? Autonomia orçamentária, autonomia... Não, olha, não tem o menor cabimento. O Banco Central hoje é uma espécie de agência reguladora e seria uma empresa. É uma agência reguladora, tem que exercer o papel de agência reguladora, porque não é só taxa de juros que o Banco Central faz, ele também administra o sistema financeiro, ele regula o sistema financeiro. Total. E olha, o sistema financeiro bancos, é o mais monetária. Concentrado do mundo. Nós temos quantos bancos aqui? 5 comerciais, né? São 200 cartas bancárias. Mas esses 5 bancos, eles detêm praticamente 80%, 90% do crédito no Brasil. Então, o nosso sistema bancário, ele está tirando concentrado. Os 3 públicos, ficam poucos. O que nós tínhamos que ter, o que o Banco Central devia tratar, era justamente de desconcentrar o capital, de incentivar bancos pequenos, cooperativas, a se fortalecerem, a crescerem, para a gente poder ter mais competição no mercado, né? E ele não faz isso, é extremamente concentrado.
Há possibilidade de mudança nessa situação, deputado? Porque eu estou vendo aí que esses bancos aí de internet que estão ganhando espaço. Sim, mas o banco de internet ele cresce, aí vem um grande compra, né? Esse que está sendo o problema, né? O caminho está sendo esse, né? Então, no fim das contas, ele cresce um pouquinho e ele é comprado por um grande banco. No debate da Argentina, o Milei tentou reduzir bem a atuação do Banco Central e chegou a defender a extinção do Banco Central. A gente vai chegar a isso? Talvez ele defenda essa extinção justamente para colocar o dólar no país e ser administrado pelo Banco Central norte-americano, né, e a moeda dele seja o dólar. Talvez a ideia dele seja essa. Isso é inadmissível. A Argentina já foi assim, tem verdadeira dolarização. Não, a economia lá é muito dolarizada. O plano cavalo, né? Muito dolarizada. Qualquer um que vai na Argentina, né, e os brasileiros vão muito na Argentina, sabem da dolarização que existe na economia argentina. Então, nós não podemos ter isso aqui no Brasil. O Brasil tem a sua independência, tem a sua soberania, é um país grande economicamente, nós somos a 7ª economia do mundo, vamos ser a 6ª até o final desse governo, né? Então, nós temos um país que tem que se afirmar, né? E não ser submetido aos interesses de outra economia, como a economia norte-americana. Até porque os Estados Unidos é um país que cada vez mais está vendo o seu poderio econômico ser reduzido pelo crescimento da China, pelo crescimento de outros países como a Índia, né? Então, a situação da economia mundial, ela está se cambiando, se mudando rapidamente. O deputado, há um outro ponto assim em debate na sociedade, no Congresso Nacional, que é inteligência artificial e plataformas. É preciso mesmo regulamentar esses dois pontos? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem que ser regulamentado, né? As plataformas, as big techs, elas têm que ter a sua atuação regulamentada. Elas são a TV, né? A TV Jovem Pan, a emissora de rádio, ela é regulamentada pela Anatel, né? Forte. Eu costumo dizer que a gente só é mais regulamentado do que bomba atômica. Tudo aqui é muito regulamentado. É muito regulamentado. Até o microfone que usamos tem que estar homologado. Então, tem que ter uma regulamentação, no meu modo de ver, das plataformas. Quer dizer, elas não podem ser a terra de ninguém, né, porque elas têm uma capacidade de disseminação de informações muito rápida, e tem que ter uma responsabilização das plataformas por divulgação de fake news, de fatos inverídicos, enfim. Ela não pode permitir isso. Né? São as donas do negócio. Ganham muito dinheiro com isso, né? Há um forte debate, eu noto ali uma posição que a maioria do Congresso Nacional admite até quer a regulamentação. Depois desse episódio aí do X, né, do Twitter, até as plataformas estão sentindo a necessidade de regulamentação para a autoproteção do negócio e dos funcionários e enfim, da empresa. Qual é o nível? O senhor acha que tem que ser o nível alto de regulamentação? Eu acho que tem que ser um nível alto até pelo poderio das plataformas. Você vê, se Elon Musk, ele fala claramente que ele pode promover golpes de Estado, certo? A partir da rede X. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele tenta influenciar na eleição norte-americana. Então, quando os democratas postam lá as suas opiniões, elas têm muito menos alcance do que a dos republicanos, que defendem o Trump. Por quê? Porque ele faz campanha dos republicanos, né? E isso nós já vimos aqui no Brasil. Determinadas postagens são empresa, né? Publicadas com maior amplitude e outras com menos. O tal do algoritmo, ele é meio ideológico, né? Isso já existe, né? Essas empresas, elas fazem sim esse controle inocente de quem achar que não tem absolutamente controle nenhum. Agora, avançar nessa regulamentação não seria censura, impedir o livre trânsito de ideias? Eu acho assim, o pessoal dá até aquele exemplo do cinema, né? O cara que grita no cinema fogo, e as pessoas saem apavoradas, né, pisoteando uma na outra, tal. Esse cara tem a liberdade de fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que é um crime.
Então, da mesma forma, você utilizar uma plataforma para disseminar o terror, para disseminar o medo, para disseminar uma política anti-vacina, né, você está levando as pessoas a atuarem erradamente. Então, é um crime. Né? Então isso não pode ser permitido. Da mesma forma que um cara que grita fogo num teatro fechado é um criminoso, né? Da mesma forma é uma pessoa que utiliza a plataforma para disseminar políticas ou ideias ou comportamentos que não são condizentes com a sobrevivência da própria população ou que são antidemocráticos. É um debate bom e forte. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui na Jovem Pan. E é isso aí, a política tem que ser discutida e decidida. Eu que agradeço, Zé Maria, agradeço aí a atenção de todos e de todas. Perfeito. É isso aí, falamos aqui diretamente de Brasília, dos estúdios da Jovem Pan. Muito bem, muito obrigado. Fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.